Olá meus amores, sejam bem-vindos ao canal Um Somos Nós. Eu te convido agora, para deixar o seu like, compartilhar o vídeo, e ativar o sininho de notificações, para não perder nenhum vídeo incrível que trazemos aqui para vocês, combinado? Seja você, a mudança que deseja no mundo. Agora apertem os cintos. Entrem na nave estelar. E bora pra aventura! Good, very good. Where do you Muito think? bom. Continuando. Apenas para escolher dois ícones políticos. Onde você acha que Vladimir Putin e, por exemplo, Donald Trump se encaixam nessa equação de divulgação dos chapéus brancos? Eles são ambos chapéus brancos. Eles estão cientes do papel um do outro, papéis fundamentais. Então, eles sabem sobre os papéis um do outro, certo? Sim, sim, sim. Eles têm jogado, às vezes eles têm jogado jogos publicamente, porque eles tiveram que fazer isso, era necessário. Porém, eles estão do mesmo lado. Muito interessante e muito interessante. É claro que é tudo muito compartimentado. Há algumas semanas, eu estava tomando café da manhã com uma das ex-esposas de Donald Trump, que é uma amiga muito querida minha. E eu conheço ela há anos, e tem sido muito amigável, e ela me garantiu ao longo dos anos, quero dizer, eu ouvi dela, e de outras pessoas muito próximas, de Donald Trump nos últimos 25 anos, que ele é fundamentalmente bom. Quer você goste ou não de sua personalidade, isso é irrelevante. Ele nasceu com uma missão muito especial, isso está bem claro. E certamente para a maioria do meu público, ficará claro. É a mesma coisa com Vladimir Putin, seu direito de nascença e sua missão, que está muito acima da compreensão dos líderes políticos ou militares comuns. Eu entendo mais ou menos, porém o curioso é que as pessoas ao redor de Vladimir Putin, as pessoas ao redor de Donald Trump, as pessoas ao redor do general Van Erck, até mesmo os membros da família, não necessariamente têm acesso à informação. Eu sei que é assim que as coisas acontecem. Não sou fã de Henry Kissinger, acho que ele é um arquétipo detestável, mas sei que foi um testemunho mundial disso naquela época, por volta dos anos 60, em 61 ou 62, acho que foi nessa época, ele era jovem. Foi quando ele entrou para o Majestic 12, acho que foi quando ele foi recrutado para o Majestic 12, e sua família e as pessoas ao redor dele, notaram uma mudança completa de persona, de um dia para o outro. Ele se tornou uma criatura muito sombria e pálida, depois de ser introduzido, em qualquer que fosse a maldade que estava acontecendo naquela época, mas o resto da vida dele, segundo relatos, foi vivida de forma hipercompartimentalizada, até mesmo de membros de sua própria família. É uma coisa curiosa. Não é? Sim, sim. A compartimentalização funciona para tudo que você conhece, até mesmo na Federação Galáctica dos Mundos. Eu não tenho acesso a certas informações, porque se eu tivesse, isso colocaria as informações em público, porque as pessoas estão me ouvindo e me conhecem. Eu quero dizer, eles sabem, e me conhecem bem, eu nunca guardo nada para mim, falo sempre. Portanto, se não querem que eu diga algo, não me contem. Muito e muito obrigada por essa informação. Mas agora, vamos falar sobre como o sistema de crenças religiosas, e aliás, o Dr. Michael Salla, eu estive com ele por 2 horas ontem, ele me entrevistou pela plataforma dele, tivemos uma conversa fantástica, e ele falou com muito carinho sobre você, ele é um ser humano maravilhoso. Mas vamos falar sobre como os sistemas de crenças religiosas têm sido usados como ferramentas para controle baseado no medo, e como entidades extraterrestres desempenharam um papel fundamental na criação desses deuses.
Isso é algo extremamente importante, Helena. Como você sabe, para quebrar isso, precisamos desvendar os mitos, precisamos amadurecer, precisamos deixar de lado coisas infantis, tanto em nível de civilização, quanto religioso. A desconstrução desse reduto religioso precisa acontecer, então por favor, fale sobre como os sistemas de crenças religiosas foram usados como uma utilidade. Vai levar tempo, mas eu realmente preciso levar o seu público por essa história, ok? Vou fazer o meu melhor para condensar. Há 300 mil anos, uma expedição chegou à Terra, e essas pessoas estavam a bordo de uma nave chamada Nibiru. Nibiru não é um planeta, é uma espaçonave, e é por isso que é possível viajar pelo espaço, de qualquer forma. Essa expedição foi comandada pelo comandante da frota, chamado Enlil, cujo nome En significa o fogoso, e Liu significa mestre dos exércitos. Ele chegou à Terra, e sua missão era tomar posse da Terra para o Império Anunnaki, o império deles. A bordo da nave estava outra pessoa da família real, conhecido como Príncipe Enki, também conhecido como Iá. Ele era o primeiro filho de Anu, mas por alguma razão, que será explicada mais tarde, ele não deveria ser o herdeiro do Império. Ele era um geneticista e cientista, trabalhava na frequência do amor e na ciência da alquimia cósmica. De qualquer forma, todas essas pessoas chegaram na Terra, e assim, Enlil tomou posse da Terra e a reivindicou para si mesmo, começando a minerar seus recursos. Com o tempo, eles trouxeram seus próprios trabalhadores. À medida que o tempo passava, os trabalhadores começaram a se recusar a continuar com o trabalho. Então, Enlil teve a ideia de usar as criaturas locais, que eram hominídeos, para o trabalho. No entanto, esses hominídeos não eram muito obedientes, eram selvagens e não possuíam uma organização social desenvolvida. Portanto, eles decidiram alterar geneticamente esses hominídeos, para torná-los obedientes e eficientes no trabalho. Eles desenvolveram suas habilidades físicas, e os tornaram menos inteligentes, para que fossem extremamente obedientes. Enlil pediu ao seu meio-irmão e geneticista, Enki, para realizar essa tarefa. Enki teve suas reservas éticas, mas não tinha escolha, a não ser concordar. Ele começou a analisar a genética desses hominídeos, e ficou chocado ao descobrir que eles eram compostos por 11 DNAs intergalácticos diferentes. Ele decidiu secretamente escolher um grupo deles e ativá-los, para ver qual era o potencial deles. Ele estava realmente entusiasmado com isso. Ele estava apaixonado com tudo isso, e ele decidiu não contar a Enlil. E foi assim que ele e sua equipe de geneticistas e cientistas trabalharam para criar o Adapa, conhecido como Adão, e depois veio Hawa, conhecida como Eva. Essa é a história. Quando Enlil descobriu sobre isso, ele ficou furioso. Ele queria matar esses humanos, que estavam a bordo do Nibiru no Éden. O Éden seria uma espécie de bioma. Em vez de matá-los, ele conseguiu fazê-los escapar para a Terra e se esconder por lá. Eles começaram a se reproduzir e criaram mais tarde seus descendentes, a linhagem dos patriarcas bíblicos, daquela época. E você descobre isso nas escrituras, as pessoas estavam deixando esses humanos vivendo 300, 500, 600 anos, algo assim, o que parece estranho. E então, ao ler as escrituras, percebe-se que a mortalidade vai diminuindo com a idade, a expectativa de vida diminuiu. Houve alguma manipulação genética do outro lado. O que aconteceu foi que os humanos foram ativados, alcançaram todo o seu potencial e começaram a se reproduzir, desenvolvendo essa linhagem ativada. Enlil não gostou disso, então ele decidiu iniciar uma guerra. Houve uma série de guerras,
Mas resumindo, algumas dessas linhagens conseguiram escapar, mas a maior parte da humanidade foi subjugada. Enlil disse: eu possuo a terra, é minha casa, e é minha, todas as criaturas nela. Eles estarão trabalhando para mim, eles são meus escravos. Então Enki perdeu a guerra, perdeu a batalha, pois ele não era um guerreiro, era um geneticista e cientista, e Enlil era o chefe dos exércitos. Enki não teve chance e foi derrotado. Ele teve que deixar a terra. Enlil permaneceu com seu filho Ninota e seu filho Marduk, que acabou se voltando para o lado sombrio. Essas três entidades, Enlil, Ninota e Marduk, acabaram governando a Terra e o sistema estelar até hoje. Enlil começou a ser conhecido como Yahvé, quando você analisa as linguagens e as escrituras, não apenas na Bíblia e no Antigo Testamento, mas também na Mesopotâmia, no Torá. Tudo fala sobre a mesma história. Eu viajei ao noroeste, da Mesopotâmia Ocidental, e também recentemente nos Estados Unidos, no condado de Cherokee, e descobri semelhanças, mas de qualquer forma, podemos falar sobre isso depois, mas por agora, Yahvé começou a ser a entidade horrível e bastarda, sedenta de sangue terrível. Ele dividiu a Torre de Babel, que é uma metáfora. Os humanos estavam se unindo muito, e se aliando, então tiveram que fazê-los falar línguas diferentes. Isso significa que não se trata de línguas, trata-se de espalhar divisão entre eles, espalhando a divisão para que eles não falassem a mesma língua. Ele fez isso de qualquer maneira, ele fez todas essas coisas horríveis criando divisão, dividindo e conquistando. Ninota, mais tarde, começou brincando de Alá. Eu sei, eu poderia ter sido queimada por isso, apenas 100 anos atrás, mas preciso entregar a verdade. Ninota brincava de Alá. Havia outros grupos de extraterrestres envolvidos nessas religiões, mas para resumir, Marduk fez o papel de Satanás, certo? E eles às vezes trocavam quando estavam jogando, eles criaram essa tríade. Desse triângulo foi criado o Estado Profundo, você o conhece, como a maçonaria, e os Illuminates, que vem desta associação com esses três seres perversos. Até hoje, o objetivo era escravizar a humanidade, e mantê-los escravizados e ignorantes, sem saber que estão escravizados, tomando os recursos e os usando como moeda, de diferentes maneiras. Então, como os reptilianos e os Greys entram em cena? Os Greys entraram na Terra muito recentemente na história, talvez há cerca de um século atrás, mas então, há uma história de que eles assinaram tratados com o MJ-12 em 1955, que venderam a humanidade para o Império Nebu de Grãos, pelos sequestros. Mas então os Greys têm estado envolvidos no Islã, porque eles dominaram a tecnologia do cubo. Tá uma longa história, mas eles estavam envolvidos inicialmente, e então eles têm estado envolvidos com reptilianos. Os reptilianos é muito interessante. Você tem os Sicars, que são os draconianos alfa, que estiveram lá, mas você também tem os Anunnaki reptilianos, que são os nazistas, é a linhagem de sangue de Anu e Liu. Porque o pai Anu tinha duas esposas, bem na verdade ele tinha muitas, mas tinha duas rainhas principais. Sua primeira rainha principal era Namu, ela era uma humana Anunnaki. Porque Anunnaki não é uma espécie única, é uma cultura, de diferentes espécies. Então Anu se casa com uma rainha humana chamada Namu, eles têm o primeiro herdeiro, Enki. Mas então, Anu estava vivendo na constelação de Butas, ele foi oferecido a uma rainha reptiliana do Sicar, nos territórios de Órion, mas ele não queria expandir seu império. A rainha disse que o nome dela era Tia, e ela disse: eu te dou a governança de todos os nossos territórios na zona de Órion, mas em troca, nós teremos um filho, e ele se tornará o herdeiro do seu império. E Anu concordou, mas Anu se arrependeu, porque o filho era Enlil.
E Enlil era um Anunnaki reptiliano, porque era a linhagem de sangue de Visa, seu pai, que não era reptiliano, era uma espécie meio cinza, uma espécie própria. Eles têm genética reptiloide e genética completa do Sicár. Então, todas as linhagens de sangue reais na Terra, que estão envolvidas com o lado negro, são descendentes da linhagem de sangue de Enlil e de Anunnaki reptilianos, bem como a genética correptiliana, e essa é a história. E é por isso que enquanto os seguidores secretos estavam no poder na Terra, não podíamos fazer nada. Tivemos que expulsar primeiro os Sicars, e assim, essas são as 10 linhas da história. Excelente, obrigado por isso. Quero expressar minha sincera gratidão a todos que deixaram seu like neste vídeo incrível. Cada curtida nos motiva a continuar trazendo as traduções sobre o tema para este canal. Se você ainda não é inscrito, não perca a oportunidade de se juntar à nossa comunidade. Até a próxima aventura!